Pela medicina, nós sabemos que a maioria das pessoas que buscam a cura, elas encontram de forma progressiva. Mas quando nós lemos a biografia de Jesus, Marcos capítulo 10, a partir dos versos 46 até os 52, nós encontramos a história do cego Timeu, filho de Bartimeu, que mendigava sentado à beira do caminho, e ele era cego. E milagrosamente ele voltou a enxergar. Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? No programa de hoje eu quero refletir com você a respeito daquilo que Deus pode, Deus tem todo o poder e quer fazer na vida daquela pessoa que crê. Agora, interessante que a gente aprende algumas coisas com a cura do cego Timeu. A Bíblia diz que Jesus entrou na cidade de Jericó com os discípulos e uma multidão seguia Jesus. E o interessante é que o cego Timeu, ele estava à beira do caminho. Você imagina bem, numa cidade pequena, será que a gente não tomou conhecimento, não ouvimos o barulho de exatamente Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que realizava muitos milagres? Timeu não tinha ouvido? Por que às vezes nós demoramos tanto para entender que o nosso milagre vem da parte de Deus, mas através de Jesus Cristo? Diz o texto, você pode acompanhar aí, Marcos capítulo 10, verso 48, quando Jesus está saindo da cidade, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a gente aprende que entre o tempo de Jesus ter entrado na cidade e o cego só clamou, só buscou a ajuda de Jesus quando Jesus saiu da cidade. E às vezes acontece assim com a gente. As oportunidades, sabe? Hoje você está aqui ligado no programa Desafios e eu estou te falando de um cego que voltou a enxergar porque Jesus o curou. Esse cego, ele podia ter clamado quando Jesus entrou na cidade, mas diz o texto que ele só clamou quando Jesus estava saindo da cidade. Nós não sabemos quanto tempo Jesus permaneceu ali, quantos dias, mas sabemos que foi quando Jesus saiu que ele começou a clamar. Então, por que nós demoramos tanto, buscar a ajuda do alto? Ele era cego, ele mendigava, ele pedia esmolas. Mas uma segunda coisa que eu aprendo nesse texto do cego que voltou a enxergar através de Jesus é que quando você toma a iniciativa de buscar a ajuda de Deus, do alto, a gente enfrenta resistências. Existem pessoas que não querem que a gente, busque a Deus. A multidão começou a falar para que aquele cego se aquietasse. Mas diz o texto que quanto mais eles falavam para se aquietar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem era o necessitado? Ele. Quem precisava da ajuda? Ele. Quem era cego? Ele. E ele viu, pela fé, que o milagre dele estava ali perto. E o milagre era Jesus. Mas a gente precisa, nós precisamos nós temos que ficarmos atentos, porque quando a gente está na busca do nosso milagre, existem pessoas que não querem que a gente busque a Deus. Para que você vai na igreja? Para que você vai buscar a ajuda do pastor? Por que você está orando? Por que você acredita que Deus pode mudar a sua história? Começam, as pessoas que não resolvem o nosso problema, elas são instrumentos para tentar destruir o pouquinho da fé que a gente tem quando nós estamos no fundo do poço, como era o caso desse cego. Cego, mendigo, pedia esmolas. Aí quando ele resolve buscar a ajuda de Jesus, a turma começa a falar:
aquieta-te, fica quieto, fica quieto. Não fique quieto. Continue buscando a ajuda de Deus. O profeta Jeremias diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O profeta Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Timeu era cego. Ele queria ver. A perseverança de Timeu em gritar pelo socorro, pela ajuda de Jesus, chamou a atenção de Jesus. Jesus mandou chamá-lo. Jesus parou. Olha só, Jesus estava com os seus 12 discípulos, uma multidão junto deles. Mas Jesus conseguiu ouvir o clamor do cego. São muitas vozes para tentar, nos distrair, chamar a nossa atenção para outras coisas. E muitas vezes nós pensamos que Deus não está ouvindo a gente. Continue clamando, continue pedindo, continue buscando, porque a Bíblia diz que quando você pede, você recebe, quando você bate, a porta se abre, quando você busca, você encontra. E esse cego Timeu, ele não desistiu, ele continuou pedindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu o clamor dele. Olha só, Jesus não se preocupou com a multidão. Jesus não se preocupou nem com os 12 discípulos dele que estavam ao lado, ele se preocupou com a necessidade daquele cego. E Jesus se preocupa com você que está me assistindo agora. Jesus se preocupa comigo quando eu clamo, quando você pede. Jesus quer atender, Jesus quer visitar você na sua necessidade. Você não pediu quando Jesus entrou na cidade, mas Jesus, Ele compreende, Ele sempre nos dá uma oportunidade. E quando Jesus está saindo, ouve o clamor do cego, Jesus para, Jesus manda chamar Timeu. E Jesus faz uma pergunta óbvia: o que você quer que eu faça? Ele diz: eu quero ver, Jesus. E Jesus falou que por causa da fé, ele iria ser curado. E a Bíblia diz que imediatamente o cego voltou a enxergar e passou a seguir Jesus. Olha que coisa fantástica! Aos 22 anos, eu entendi, entreguei a minha vida para Jesus. Eu também era cego. Eu não enxergava em Jesus a solução para todas aquelas ansiedades que eu vivia. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, que eu desci as águas, eu nunca mais fui o mesmo. Timeu nunca mais foi o mesmo. Ele era cego, mas porque Jesus o curou e ele passou a seguir Jesus, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Qual é a sua necessidade? O que você está precisando? Jesus está perguntando: o que você quer que eu faça? Não, se permita ser intimidado por pessoas que não têm a solução para o seu problema. Não se preocupe e nem se iluda com nomes de homens, mas clame a Jesus, peça a Jesus. Foi registrado por Marcos, por Mateus, por Lucas, a cura desse cego. Quem sabe o seu milagre não é o próximo que Jesus, estará registrando. É pela fé. Timeu creu e porque ele teve fé em Jesus Cristo, ele foi curado, ele deixou de ser cego e passou a enxergar. Atos capítulo 3, Pedro fala que aquele aleijado foi curado por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus levanta o paralítico, o nome de Jesus abre a vista aos cegos. Somente através de Jesus Cristo que nós recebemos o milagre e a salvação da nossa alma. Mas Ele não invade a nossa privacidade. Jesus é cavalheiro, Ele bate a porta. Se você ouve, abre, Ele entra. E a Bíblia diz que Ele faz uma festa na vida da gente. Você imagina um cego que mendigava, pedia esmolas, foi curado e passou a seguir Jesus. Siga Jesus. Se você teve uma experiência com Ele,
Não o abandone. Honre a Deus por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele é na sua vida. Desafios volta já.